Meus irmãos, nós encerramos o capítulo 2 de Romanos, aprendendo que os privilégios que foram concedidos aos judeus, eles traziam também responsabilidades, e que a infidelidade do povo trouxe sobre eles culpa. Eles tornaram-se então indesculpáveis. Note que o privilégio pode virar. Deus não trataria a nação de Israel de forma diferente de outros povos, caso o coração deles não pertencesse a Deus de fato. Resumindo isso, o Senhor exige corações circuncidados. Não apenas o cumprimento de rituais exteriores e religiosos, mas um coração dedicado ao Senhor. Agora, no capítulo 3, nós veremos que Paulo ele vai responder nos primeiros 8 versos a 4 objeções que poderiam ser feitas à sua argumentação do capítulo 2. Hoje nós veremos 2, na próxima oportunidade outras 2. Portanto, avancemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, qual a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Primeiramente porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, bendito Pai, obrigado pela oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez em Teu santo nome. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez eu poder proclamar o Teu Evangelho. Mas diante das nossas debilidades e principalmente das minhas, nós clamamos, Senhor, o Teu auxílio por meio do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a este momento de adoração que é ouvir a Tua palavra, que as nossas mentes, os nossos corações estejam despertos para ouvir, estejam abertos, dilatados para receber do Teu Santo Espírito e fala conosco. Usa-me, Senhor, apesar dos meus problemas, das minhas debilidades, das minhas fraquezas, que a Tua palavra, Senhor, possa brilhar aos nossos olhos nesta manhã. Que o nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, possa ser glorificado nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Cristo e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos uma passagem difícil, onde mais do que nunca nós devemos nos atentar ao contexto. Nós veremos que a doutrina que Paulo está ensinando, ela não anulou de maneira alguma a aliança de Deus com os judeus, onde eles receberam uma enorme vantagem de serem os guardiões das palavras de Deus, dos oráculos de Deus. Também não anulou a fidelidade de Deus, ainda que muitos deles tenham sido infiéis, e que Deus é justo em julgar tal infidelidade. Por fim, nós veremos a importância desse texto para nós, aplicando ele. Vejamos então primeiro uma introdução e um contexto do que nós vamos ver dessa passagem difícil. Vários comentaristas, eles afirmam que nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. E à primeira vista até não parece, mas é. O apóstolo aqui, ele usou uma linha de raciocínio bastante complexa, a ponto do conhecidíssimo pastor John Piper, após pregar esse texto, ele pregar logo em seguida uma outra mensagem com o título: Por que Deus coloca passagens difíceis na Bíblia? E eu enviei isso para os irmãos, um resumo disso no grupo do WhatsApp. Espero que os irmãos tenham lido.
Assim, nós precisamos de muita atenção e precisamos, como sempre, óbvio, de todo auxílio do Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos conceder. Porque, meus irmãos, mesmo sendo uma passagem difícil, não significa que seja impossível entendê-la. E ela está aqui registrada para o nosso bem. Ela está aqui registrada para nos instruir. E é muito importante a sua instrução. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para compreender qualquer texto bíblico é entender o contexto. Onde que esse texto se encaixa? Principalmente quando nós estamos iniciando um novo capítulo, como é o caso hoje. Às vezes, os assuntos mudam de um capítulo para outro. Às vezes, eles permanecem o mesmo. E nesse capítulo, nós iniciamos já com então. Essa conjunção, ela serve como um conectivo, ligando tudo aquilo que o apóstolo havia dito no capítulo 2, com aquilo que vai ser dito daqui por diante. Assim, nós precisamos lembrar daquilo que nós já vimos na carta aos Romanos. Lembrem, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja na cidade de Roma, uma igreja constituída por não-judeus, mas também por judeus convertidos ao cristianismo. E ele continua usando aquele recurso retórico chamado diatribe, que é dar voz a um interlocutor imaginário que questiona e dialoga. Isso era muito comum nos textos antigos. E no caso aqui, o interlocutor seria um judeu. Então vejamos esse contexto. E eu creio que nós devemos olhar primeiro para o contexto maior, não o imediato. Então, desde o capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo está argumentando a mesma ideia e ele vai argumentar isso até o capítulo 3, verso 20. Lá no capítulo 1, ele afirmou o quê? Que não se envergonhava do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do não-judeu. Porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé e para a fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Esses versos, eles definem o evangelho. E depois o apóstolo ele vai explicar o evangelho a partir de Romanos 3:20. Antes, ele começa, a partir do verso 18 do capítulo 1, a explicar a necessidade universal do evangelho. Por que o evangelho é necessário? E ele diz, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Essa é a razão da necessidade e da urgência do evangelho. Paulo então passa a provar essa declaração sobre a ira de Deus e sobre a condenação de toda a humanidade. E ainda no capítulo 1, então, ele começa a escrever para os pagãos e os não-judeus que foram entregues por Deus aos desejos impróprios dos seus próprios corações. Depois, no início do capítulo 2, ele começa a falar sobre pagãos e não-judeus moralistas, que condenavam nos outros aquilo que eles próprios faziam, como se isso pudesse os absolver. Então, no capítulo 2, a partir do verso 17, Paulo começa a falar diretamente com os judeus. Eles achavam, nesse momento histórico, que apenas ser judeu, apenas ter nascido na nação de Israel, e terem a lei de Deus e serem circuncidados, terem o sinal do pacto de Deus, fazia deles um povo diferente, um povo que não estava debaixo da ira de Deus, um povo especial. Eles tinham, de fato, enormes privilégios, mas Paulo vai argumentar que apesar de eles se dizerem mestres, eles não haviam aprendido para eles mesmos aquilo que as Escrituras revelam. Vimos que somente eles receberam a lei de Deus,
Os outros povos não. Contudo, apesar dos não-judeus não terem a lei, caso guardassem a lei em seus corações, eles seriam considerados como judeus, como povo eleito. Já o judeu desobediente, ele seria tratado por Deus como um incircunciso, um não-judeu. Assim nós chegamos ao contexto imediato. E na última exposição, dos versos 25 a 29 do capítulo 2, nós aprendemos primeiro o significado da circuncisão. Vimos que Paulo desafiou a confiança do homem religioso na circuncisão, simplesmente no fato de ter o sinal do pacto. Porque, meus irmãos, os sacramentos, eles não substituem a obediência. Sem obediência, os sacramentos não têm valor algum. Paulo afirmou nos versos 28 e 29 que não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquela que é somente visível na carne, mas judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é operada pelo Espírito no coração. Perdão. Aprendemos então que o verdadeiro judeu não é o descendente de sangue de Abraão, mas o herdeiro da sua fé, da fé de Abraão. E que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração e que é operada pelo Espírito Santo de Deus, não a que é realizada por um rabino. Ao fazer estas afirmações, Paulo, ele poderia dar a impressão de que essa instituição divina, a circuncisão e a própria eleição do povo de Israel não teria nenhum valor, que a circuncisão até criaria desvantagens ao invés de privilégios. E assim, tanto um judeu quanto um ouvinte versado no judaísmo poderiam questioná-lo. E assim, então, no capítulo 3, dos versos 1 a 8, Paulo ele se antecipa em responder às dificuldades sobre aquilo que ele havia escrito, nessa forma de perguntas e respostas com um interlocutor imaginário. Esses questionamentos que Paulo coloca na boca desse interlocutor imaginário, muito provavelmente são questões que ele próprio já havia recebido, enquanto ia como missionário pregando em diversas sinagogas. Assim vejamos, em segundo lugar, que a doutrina que Paulo está ensinando não anulou o pacto de Deus. Qual a vantagem do judeu? É uma dúvida legítima, depois de você ler o capítulo 2. Lendo aquilo que Paulo escreveu, principalmente um judeu, ele podia se perguntar, peraí, vem cá, Paulo, escuta, senta aqui. Você afirmou que não há nenhuma vantagem do judeu sobre o não-judeu? Porque, veja, se tanto os judeus quanto os não-judeus estão debaixo da ira divina, e se para ser salvo não basta ser circuncidado, mas é preciso experimentar uma circuncisão de coração, que tanto o judeu quanto o não-judeu podem experimentar, então não tem vantagem alguma em ser circuncidado. Veja, Paulo, se um judeu pode ser considerado um não-judeu incircunciso, e se aquele que é incircunciso e que não é judeu pode ser considerado um judeu, Paulo, qual é a vantagem de ser judeu? Ao dizer que para com Deus não há acepção de pessoas, os irmãos lembram disso, capítulo 2, verso 11, Paulo, ele não negou que houvesse alguma vantagem no judeu. O que Paulo negou apenas é que Deus não isenta ninguém do seu padrão de justiça. Esse padrão, ele deve ser alcançado tanto pelo judeu quanto pelo não judeu. E a realidade é que nenhum nem o outro alcançam. Esse é o fato.
Contudo, afirmar que ninguém será salvo por ter nascido numa nação específica ou por ter recebido o sinal do pacto não significa que não haja proveito nestas coisas. Há uma diferença. Há sim vantagens e diferenças entre o judeu com relação ao não judeu. E essa é a resposta de Paulo. Há sim muita vantagem sobre todos os aspectos. Verso 2. Por quê? Porque aos judeus, eles são os guardiões dos oráculos de Deus. Note, Paulo, ele citou aqui, meus irmãos, apenas um aspecto. E ele chamou esse aspecto de primeiramente. Não porque ele continuaria uma lista com o segundo e com o terceiro, mas porque este primeiramente é primeiro em importância, porque essa é uma enorme vantagem que sobrepunha qualquer outra que ele pudesse falar. Mais à frente, lá no capítulo 9, então Paulo vai listar outras vantagens. Lá no capítulo 9, ele vai dizer que aos judeus pertencem à adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Mas isso Paulo vai falar lá no capítulo 9. Aqui, ele apontou apenas uma vantagem, que para a mente do apóstolo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, bastava essa única vantagem. Primeiramente, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Meus irmãos, nenhuma outra nação foi confiada a eles as palavras de Deus. Esse é o maior privilégio que supera todos os outros. Veja, eles foram chamados para ser os guardiões dos oráculos de Deus. Dos oráculos de Deus. Essa expressão, ela é muito significativa, oráculo. Quando alguém queria consultar a vontade de alguma divindade pagã, ele iria a um oráculo deste falso Deus. E o que era um oráculo? Era uma pessoa que se comportava como um porta-voz desta divindade. Então a pessoa que ia até esse oráculo cria que aquela divindade iria falar por meio desta pessoa, por meio de um oráculo. A expressão então, meus irmãos, ela significa uma revelação divina declarada em palavras. Uma declaração divina em palavras. Paulo, ele está chamando as Escrituras, a Bíblia, de oráculos de Deus. Ou seja, o meio, pelo meio do qual Deus, ele revelou primeiro a si próprio, depois o meio pelo qual ele revelou os seus mandamentos e o meio pelo qual ele revelou as suas promessas. Essa expressão, oráculos de Deus, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. E eu gostaria de ver essas 4 aparições com os irmãos, para os irmãos entenderem o peso que essa expressão tem no escrito de Paulo. Primeiro nós vemos em Atos capítulo 7, e lá ela significa especificamente a lei de Moisés. Lá, oráculos de Deus está dizendo a lei de Moisés. Aqui, no texto que nós estamos estudando, ela aponta para todo o Antigo Testamento. A lei, os profetas, os livros sapiensais. Todo o Antigo Testamento são os oráculos de Deus. Depois aparece ainda essa expressão em Hebreus capítulo 5 e em 1 Pedro capítulo 4. E nessas 2 oportunidades que oráculos de Deus, essa expressão é sugerida, ela aponta agora para as verdades reveladas por meio do Evangelho. Então nota, nós temos oráculos de Deus falando sobre o Antigo Testamento e oráculos de Deus falando sobre aquilo que vinha a ser Novo Testamento. Ou seja,
Os oráculos de Deus são as palavras reveladas de Deus. E na nossa perspectiva hoje, depois que o Novo Testamento foi adicionado ao Antigo Testamento e o cânon sagrado foi fechado, significa a Bíblia sagrada, a Bíblia inteira. Por isso que eu coloquei na minha paráfrase, ao invés de oráculos de Deus, as palavras de Deus, a Bíblia sagrada. As Escrituras, meus irmãos, as Escrituras são o assim diz o Senhor. Quando nós estamos diante da Escritura, quando nós estamos lendo a Escritura, quando estamos proclamando a Escritura, nós estamos diante do assim diz o Senhor. É esse o conceito que o apóstolo Paulo tem sobre as Escrituras. Ele afirmou que elas foram, então, confiadas. Este, assim diz o Senhor, foram confiados primeiro aos judeus. E essa é a sua principal vantagem. Eles foram chamados para serem os guardiões dos oráculos de Deus. E repito, não apenas dos mandamentos, mas também das promessas. E isso tem importância para o mundo inteiro. E nesses oráculos, então, estão as promessas da vinda do Messias, o Redentor, o servo sofredor, o renovo de Davi. Esse, meus irmãos, é um privilégio que diminui e torna inferior qualquer outra dádiva. Os outros povos não sabiam qual era o nome de Deus. Os outros povos não sabiam que Deus é bom, justo e verdadeiro. Os outros povos não sabiam que eram pecadores e que toda a raça humana está debaixo da ira divina. Os outros povos não sabiam que Deus prometeu enviar o seu único filho para morrer pelo seu povo. Os outros povos não sabiam que todo aquele que crer no Filho de Deus, que crer em Jesus Cristo, será salvo. Eles ignoravam estas coisas, mas o judeu não. O judeu sabia, ou ao menos deveria saber, porque a eles foram confiadas as palavras de Deus. Contudo, eu tenho repetido isso constantemente, privilégios trazem responsabilidades. Receber as palavras de Deus, os oráculos de Deus, foi o maior privilégio que receberam. Receber a palavra de Deus é maior do que receber ou ver qualquer tipo de milagre ou livramento, meu irmão e minha irmã. É maior do que a abertura do Mar Vermelho. É maior do que a queda das muralhas de Jericó. É maior. A eles foram confiadas, essa expressão é significativa, confiadas as palavras de Deus. O que isso significa? Significa que eles deveriam guardá-las. Eles eram os guardiões dos oráculos de Deus, mas não apenas isso. Significa também que eles deveriam proclamá-las, que eles deveriam ser os arautos de boas novas para todas as nações. Foi para isso que os judeus foram escolhidos. Antes de tudo, escreveu Calvino, antes de tudo, eles foram os depositários dos oráculos de Deus para guardar. Em segundo lugar, os seus administradores. Para quê? Para proclamar aquilo que deveria ter sido proclamado a todas as nações, para abençoar a todos os povos, foi negado. E não só foi negado, como foi feito motivo de orgulho e presunção. Nós temos a lei. Nós temos a Torá. Eles tinham privilégios verdadeiros, mas infelizmente eles estavam fazendo mau uso deles. Eles não entenderam isso. E meus irmãos, nós também corremos este risco. Privilégio implica dever, e honra vai de braço dado com as responsabilidades. Meus irmãos, Deus nunca concede bênçãos apenas para nós. Nunca concede bênçãos apenas para nós. Deus está te prosperando, é para você ajudar o irmão, é para você manter a igreja.
Deus está te dando entendimento e saúde, é para você proclamar o Evangelho. Deus revelou os seus oráculos para você, é para você crer, se arrepender e proclamar aos outros que também precisam. Assim, é muito fácil nós cairmos nos mesmos erros. A história se repete. Ao invés de nós proclamarmos a palavra de Deus, nós corremos o risco de guardá-las para nós, orgulhosos de termos a Bíblia em diversas versões e Bíblias de estudo, mas sem crer, nem obedecer aquilo que a Escritura revela. Nós podemos ainda nos orgulhar de termos o sinal da aliança, fomos batizados, e não fazemos o uso desse sinal, não vivemos uma nova vida. Podemos nos orgulhar de ouvir bons sermões expositivos. Nossa, a nossa comunidade tem sermões expositivos maravilhosos. E presumir que o simples fato de ouvir, sem crer, sem obedecer, irá salvar alguém. Meus irmãos, a Bíblia, apesar de conter a palavra da vida, não salva. Apesar da Bíblia ser a fonte de sabedoria, deixá-la aberta no Salmo 91, não traz sabedoria, não instrui ninguém. Apesar da Bíblia revelar ao nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não lermos, se nós não entendermos, se nós não crermos e se nós não obedecermos, tal privilégio, ele vai se transformar em desobediência. E falando em desobediência, em terceiro lugar, a doutrina de Paulo não anulou a fidelidade de Deus. E se alguns foram infiéis? Agora, aquele interlocutor imaginário questiona Paulo dizendo mais ou menos o seguinte: como alguns judeus foram infiéis à palavra de Deus, então possuir esta palavra não é nenhuma vantagem, pois os benefícios não beneficiou aqueles que receberam essa palavra por conta da sua incredulidade. Será que essa infidelidade do povo anulou a fidelidade divina, Paulo? Deus manteve as suas promessas? Será que ele abandonou o seu povo? Primeiro, note que a voz que Paulo dá a esse interlocutor, ela foi muito política, ela foi muito econômica. Paulo escreve assim: se alguns foram infiéis. E a gente sabe que isso não é a realidade, porque na realidade a maioria da nação foi infiel e foi incrédula, renunciando o pacto com Deus por meio da sua própria infidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel. Naquele que falta a fidelidade, vai faltar também a fé. Apesar de poder ser traduzido tanto como fé ou infidelidade, pelo contexto aqui, o melhor é traduzir as expressões no verso 3 como foram infiéis, infidelidade e fidelidade de Deus. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela está sendo contrastada com a infidelidade humana. Um estudioso, ele escreve o seguinte: o jogo de palavras envolvendo a palavra pistes aqui, que pode ser traduzida como fé ou fidelidade, e ela vem sendo usada desde o verso 2, fica muito mais óbvio nas sentenças gregas do que no português ou no inglês. A ideia seria mais ou menos esta, se nós pudéssemos fazer uma tradução parafraseada literal, apesar de serem quase que opostos. Seria algo mais ou menos assim. Verso 2: se alguns a quem as promessas de Deus foram confiadas, e aqui esse confiadas é essa palavra fidelidade e fé, se não lhe corresponderam com confiança, verso 3, será que a falta de confiança
destruiria a confiabilidade de Deus? Se o povo de Deus é infiel, será que isso significa necessariamente que Deus também é infiel? Paulo está falando aqui, meus irmãos, de infidelidade dos judeus com a antiga aliança, que isso fique bem claro. Porque ele não está falando aqui da falta de fé dos judeus em Cristo, no seu evangelho, na nova aliança. Paulo não chegou lá ainda. Eu tenho enfatizado isso. Paulo aqui ainda está tratando de condenação. Ele vai expor isso mais para frente. Essa infidelidade dos judeus, então, elas eram observadas em 3 ações. A primeira delas, a vida que essas pessoas levavam era pior do que daqueles que não tinham recebido os oráculos de Deus. E por causa disso, eles eram condenáveis. Capítulo 2, verso 17 a 24 vai falar isso. Em segundo lugar, eles mantinham uma ortodoxia em relação aos rituais exteriores, mas não faziam estas coisas de coração. E por isso eles eram condenáveis. Versos 25 a 29 do capítulo 2. E em terceiro, eles tinham conhecimento da lei e das palavras de Deus que lhes foram confiadas, mas não creram. E porque não creram, eram condenáveis. Versos 1 e 2 do capítulo 3. Seria tal infidelidade uma razão para presumir a falta de fidelidade divina? Essa é a questão. Veja, Deus é fiel, embora os homens sejam infiéis. Paulo, ele respondeu que é impossível que a promessa de Deus perca a sua eficácia por conta da fraqueza humana. As promessas de Deus, meus irmãos, nós falamos um pouco disso na última exposição em Mateus, falando sobre milagres. As promessas de Deus não dependem da fidelidade dos homens. Se Deus dependesse da nossa fidelidade para agir, ninguém jamais seria salvo. Compreende isso? Diante da sugestão de que Deus pudesse tornar-se infiel, o apóstolo deu uma resposta muito mais forte do que as nossas traduções demonstram. Estudiosos sugerem que as expressões que Paulo fala aqui seria algo mais ou menos assim: nem morto, ou nem 1 milhão de anos, que pereça tal pensamento. E essa, meus irmãos, é a grande mensagem do Antigo Testamento. O que Deus se propôs a fazer, Ele certamente levará a termo, e ninguém pode impedir. Entretanto, Paulo não está dizendo que por conta da fidelidade divina, mesmo que os homens sejam infiéis, Deus ainda os abençoará só porque são judeus. Mas o que ele está dizendo aqui é que por conta de Deus ser fiel, mesmo diante da infidelidade da maioria das pessoas, Deus ele cumprirá as suas promessas àqueles que foram feitos fiéis a Ele. Aqueles que demonstram a sua fidelidade a Deus. Observe, Deus fez uma aliança com Abraão e com os seus descendentes. E a infidelidade da maioria desses descendentes não anulou a aliança divina, nem significa que Deus seja infiel. Nós lemos sobre isso novamente em Romanos 9, a partir do verso 6, que diz assim, Paulo: e não pensem que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Os filhos da promessa, então, meus irmãos, são a descendência que Deus entrou em aliança.
E ele é fiel a esta aliança, ainda que a maioria da nação seja infiel. Note, a promessa divina não foi feita então a toda a nação. A promessa divina foi feita aquilo que Paulo chama de remanescente fiel, que foi eleito por Deus dentro do povo eleito. A incredulidade da maioria da nação apenas prova a tese do contexto de Paulo aqui no capítulo 3, de que não há um justo, nenhum sequer, de que ninguém busca a Deus, de que todos pecaram, mesmo aqueles que eram parte do povo eleito. A infidelidade dos homens não pode anular a fidelidade divina. Se você sair daqui com isso na cabeça, já estamos encaminhados. Deus é fiel aos seus compromissos, às suas promessas, às suas alianças e às suas ameaças. Deus é fiel. A infidelidade humana, longe de anular a fidelidade divina, coloca a fidelidade de Deus em destaque por causa do contraste nítido que aparece. Portanto, terceiro lugar, Deus é justo em julgar a infidelidade do seu povo. Para afirmar que a fidelidade divina não é anulada pela infidelidade humana, Paulo, ele primeiro afirmou o seguinte: seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro. Calvino disse que esse é o axioma primordial de toda a filosofia cristã. Deus é verdadeiro. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Deus é verdadeiro. Depois ele juntou essa afirmação com uma citação do Salmo 116, no verso 11, que nós lemos na liturgia, mas a leitura que foi feita na liturgia foi numa outra versão que não deixava claro. Todos os homens são mentirosos. É o que diz o Salmo 116, verso 11. Então Paulo estava afirmando o seguinte: mesmo que todo homem fosse infiel, isso não alteraria a fidelidade de Deus. Por quê? Porque a infidelidade do homem não pode afetar a Deus, que é verdadeiro. O homem mente, é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Depois Paulo citou o Salmo 51, verso 4. E ele citou conforme o texto da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. E essa versão ela é um pouco diferente do hebraico, que é utilizado nas nossas traduções bíblicas, apesar de que o sentido é o mesmo, né? O sentido é o mesmo, mas as palavras mudam, e aí vem aquelas pessoas dizer: há contradições na Bíblia. Não, não há, filho. Senta ali e fica tranquilo que não há. O sentido é o mesmo. A tradução da NVI, ela facilita a nossa compreensão do que Davi estava falando lá no Salmo 51. E ele começou dizendo o seguinte: pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi está se confessando diante de Deus. Então, Davi proclama o texto que Paulo citou aqui. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Davi estava aqui confessando que Deus foi justo em puni-lo e condená-lo pelos seus pecados. Nas nossas traduções, para que sejas justificado em tuas palavras. Então, meus irmãos, Paulo utilizou a confissão de Davi para provar que, mesmo num terrível cenário de infidelidade, tal qual Davi demonstrou, o juízo divino, ele é justificado, ele é verdadeiro e ele é vitorioso sobre qualquer juízo humano. O crente piedoso, ele declara que Deus é justo mesmo quando é condenado por ele. Deus é justo.
Da mesma forma que Deus castigou Davi sem abandoná-lo, assim também o castigo de Deus aos judeus por conta da infidelidade deles é justo. E não é uma prova que Deus os abandonou, mas é uma prova de que todo homem é mentiroso e que somente Deus é justo, fiel e verdadeiro. Nós não experimentamos isso, meus irmãos? Nós somos constantemente infiéis, constantemente. E apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel por conta da sua fidelidade. Fidelidade à sua promessa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é pela fidelidade de Deus em nos salvar imerecidamente e nos preservar misericordiosamente é que nós então somos salvos, ainda que muitas vezes somos disciplinados. Mas Deus é justificado. E mesmo que muitos crentes professos, falsos crentes, culpados de infidelidade, sejam condenados, a fidelidade divina para com seus eleitos jamais muda. A justiça imparcial do julgamento de Deus não significa que Ele abandonou o seu povo. Paulo tratou novamente com profundidade essa questão lá no capítulo 9. Agora dos versos... do capítulo 9 ao capítulo 11 ele vai trabalhar com isso. Nem todos os descendentes de Abraão, nós lemos, são os filhos da promessa. O remanescente fiel, o remanescente crente é que é salvo. O que isso significa, irmãos? Que o falso Israel, dentro de Israel, assim como o falso crente dentro da igreja, será condenado. Porque o falso Israel dentro de Israel é uma imagem do falso crente dentro da igreja. Agora observe, nem a apostasia de muitos, de poucos ou da maioria de Israel, nem a apostasia de falsos crentes hoje significa que Deus se tornou infiel ou que Ele tenha esquecido da sua promessa. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que o endurecimento de Israel abriu a porta para nós, os não-judeus. Nós lemos isso lá em João, no capítulo 1, quando está escrito assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O endurecimento de Israel abre as portas para nós, não judeus. O plano de Deus é perfeito. Em quarto lugar, vejamos a importância desse texto para nós hoje. Vamos aplicá-lo. E a primeira aplicação é que a nossa vantagem é maior. As palavras de Deus hoje foram confiadas a nós. A igreja, meus irmãos, é a comunidade da palavra. Um estudioso diz que na igreja o evangelho é pregado, crido e obedecido. De tal maneira que a igreja é o pilar ou o fundamento e a coluna ou o baluarte da verdade. Por quê? Porque a igreja preserva as escrituras, conforme Filipenses 2. E aí fica a pergunta: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? E rapidamente nós podemos dizer: sim, eu creio. Mas se cremos que é a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus? Nós cremos com temor e com alegria
aquele misto agridoce do Evangelho? Será que nós já nos demos conta de que é uma grande vantagem nós termos os oráculos de Deus, nós termos o Antigo e o Novo Testamento reunidos à nossa mão, à nossa disposição? Você encontra escrituras por R$10 naquelas lojas de tudo por 10, você encontra uma escritura. Em algumas traduções por R$10 está acessível. Nós nos damos conta disso. Que Deus nos conceda que quanto mais íntimo nós formos da sua palavra, mais nós tenhamos temor e tremor, submissão e obediência, reverência e alegria. Outra aplicação é que o privilégio que nós temos, que é maior, envolve responsabilidade, que também é maior. Por meio da palavra de Deus, nós sabemos quem nós somos e quem Deus é. E saber que nós somos pecadores, que pecamos contra o Criador, justo, santo e todo-poderoso, que nós estamos debaixo da sua ira, deve nos levar a procurar uma forma de redenção. E essa forma de redenção, graças a Deus, também está revelada. O Filho de Deus é o nosso Redentor. Esse é um enorme privilégio, meus irmãos. Privilégio que os incrédulos não têm. Agora, ter esse privilégio e não crer nos faz infiéis, condenados. E ter esse privilégio e não compartilhá-lo nos faz egoístas e desobedientes. Será que nós temos feito bom uso desse privilégio? Será que nós temos aplicado a palavra de Deus às nossas vidas? E será que nós entendemos a nossa responsabilidade de compartilhar tal privilégio com todos? Não adianta ficar falando em missão e missionário se nós não falamos com o vizinho, se nós não falamos com o colega de trabalho, se nós não falamos com os nossos familiares. Terceira aplicação: obediência é responsabilidade, mas não é peso. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é um relacionamento de amor eterno. Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se nós de fato crermos e compreendermos isso, tudo se transforma. A nossa obediência, ela deixa de ser uma questão de regras, faz isso, não faz aquilo. A nossa obediência passa a ser o desejo de expressar a nossa gratidão por tudo que Deus é e por tudo que Ele fez por nós. Obedecer aos mandamentos, meus irmãos, e compartilhar o Evangelho são responsabilidades, mas são também doces privilégios. Outra aplicação: os oráculos de Deus foram confiados aos judeus, não aos sacerdotes. O que significa isso? A Bíblia, ela foi confiada a todos os crentes e não apenas aos pastores e teólogos. O que isso significa, pastor? Que todos nós devemos ler, compreender, meditar, crer, aplicar, obedecer, compartilhar as Escrituras, porque elas são a palavra de Deus. Elas foram confiadas a todos nós. Não é só aos presbíteros dessa igreja, mas a cada um dos senhores. E assim nós devemos amá-las e honrá-las. Nós lemos lá em Amós capítulo 8 o seguinte: olha a profecia de Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nada deveria ser pior para um crente do que deixar de ouvir a palavra de Deus. Mas quantos de nós deixam de ouvir a pregação da palavra de Deus por semanas?
como se não fosse nada. Quantos de nós deixam de ler as Escrituras, às vezes, por semanas, sem sentir nenhuma tristeza real? No máximo aquela culpa assim de peso de consciência, sabe? Eu deveria estar fazendo, mas não tristeza. Que Deus transforme os nossos corações. Quinta aplicação: não desprezemos a igreja. Se pertencer a uma igreja e ter sido batizado não garante a salvação. E se muitos crentes são hipócritas, e se algumas pessoas que estão fora das igrejas, elas têm uma moralidade, uma honestidade e até um tipo de espiritualidade, às vezes superior às dos crentes, qual a vantagem de pertencer à igreja? A resposta de Paulo seria muita, sobre todos os aspectos. Algumas pessoas, escreveu o saudoso Sproul, algumas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, mesmo que nunca tenham pisado numa igreja, mas a igreja é o lugar onde os meios da graça salvadora de Deus são mais concentrados. Paulo, ele argumentou aqui no texto, meus irmãos, sobre as vantagens dos ritos da antiga aliança, que tiveram a sua observância interrompida na nova aliança. Assim, nós que estamos na nova aliança, deveríamos valorizar muito mais as vantagens que nos são permanentes na igreja, a igreja de Cristo, e deveríamos honrar e amar a igreja até que o Senhor volte. Outra aplicação: o privilégio da pregação. Ouvir os oráculos de Deus, ouvir a palavra de Deus é uma enorme vantagem. Deus escolheu salvar o seu povo por meio da loucura da pregação. Contudo, o poder não está no pregador. O poder está na palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus, inspirada e iluminada e aplicada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela pode penetrar na nossa mente, nos nossos corações, e pode transformar os nossos corações, nos conduzindo a Cristo. Infelizmente, muitas igrejas têm se afastado da pregação séria da palavra de Deus. E se afastar da palavra de Deus é negar para si mesmo e negar para os outros essa gloriosa vantagem. Sétima aplicação: somente Cristo revelado na Escritura salva. O nosso conhecimento, meus irmãos, ou o fato de nós sermos membros de alguma igreja, batizados, participantes da ceia, não nos protege da justa ira de Deus. É apenas em Cristo que nós encontramos a nossa redenção, e somente nele deve estar toda a nossa confiança. Nele, não em nós, não no grupo que pertencemos, não no que recebemos, mas nele. Nenhum meio de graça tem efeito a parte da fé e dependência em Jesus Cristo. Nenhum meio de graça tem efeitos separados da fé e da dependência total somente em Jesus Cristo. Não há outra possibilidade de justificação, senão o reconhecimento de que somente Deus é justo, fiel e verdadeiro, e que todo homem é infiel e pecador e mentiroso, dos quais nós, eu, você, somos os piores. É somente crendo em Cristo, que morreu, ressuscitou e foi glorificado, conforme nos revela o oráculo de Deus, a Bíblia. É somente por esse meio que nós podemos ser salvos. Outra aplicação: a fidelidade de Deus é uma excelente boa nova. Mesmo o melhor crente demonstra infidelidade constantemente. Mas esse texto, meus irmãos, nos apresenta a graça divina.
a graça em escolher um povo para si. Apresenta a fidelidade divina, a fidelidade em permanecer fiel às suas promessas. E nos apresenta também a misericórdia divina, misericórdia em não dar aquilo que o povo merecia, em não nos dar aquilo que nós merecemos. Apesar de não anular a nossa responsabilidade, tal conhecimento nos traz conforto, segurança, esperança, bênçãos que nos conduzem à alegria, que nos conduzem à paz e que nos conduzem ao louvor de gratidão. Irmãos, essas maravilhas a respeito do nosso Deus nos convocam a amá-lo e louvá-lo de todo o coração. É a fidelidade divina que nos enche com a esperança de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nona aplicação: saber que a infidelidade dos homens não anula a fidelidade divina é um grande consolo. Se o cristianismo, meus irmãos, fosse apenas um movimento humano que dependesse da nossa fidelidade para ser mantido, o cristianismo já teria deixado de existir faz tempo. Mas é a fidelidade dele que mantém a sua igreja, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa infidelidade. O nosso pecado, ele dificulta o nosso relacionamento com os irmãos. Dificulta e atrapalha o desfrutar das bênçãos de Deus e nos coloca debaixo da sua disciplina justa. Contudo, nem mesmo os nossos pecados podem alterar a nossa identidade em Jesus Cristo. É a fidelidade de Deus, a sua promessa, que garante a nossa preservação. E garantindo a nossa preservação, nos fortalece a perseverarmos. Última aplicação: crer na fidelidade divina gera força, consolo e esperança. Meus irmãos, em nossas dores, em nossas enfermidades, em nossas limitações, em nosso luto, seja por um filho, seja por pais que nós já perdemos, em nossas incertezas e dificuldades no trabalho, em nossas lutas, nos nossos relacionamentos, em nossas incertezas financeiras ou amorosas, nós somos tentados a imaginar que a fidelidade de Deus falhou. Mas é justamente essa a nossa maior vantagem, a palavra de Deus, que revela a fidelidade divina como uma fonte inesgotável de consolo e de esperança. Por meio dos oráculos de Deus, a nossa esperança ela é renovada e nós encontramos então auxílio para enfrentar todas as dificuldades e todos os tipos de desafios presentes nas nossas vidas hoje. Dessa esperança é que nós extraímos também força para mudarmos, abandonando os nossos pecados e aguardando, enquanto nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, aguardando o retorno do nosso Salvador. E assim, que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.